Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos bater um papo aqui muito interessante hoje sobre o tema remuneração e salário para o exame da ordem, que é um tema que eu confesso a você que a banca tem cobrado muito em prova. É um tema muito recorrente, cai bastante nas provas da OAB. E eu queria começar falando com você aqui sobre esse tema de uma parte interessante da remuneração e salário, é que a remuneração, ela é como se fosse uma composição do salário mais a gorjeta. A remuneração é a composição do salário mais gorjeta. E aí dentro do salário a gente vai encontrar vários elementos que vão compor essa verba que é o salário do trabalhador. Então, o somatório do salário mais a gorjeta compõe a remuneração. Por que é importante a gente saber disso? Porque algumas parcelas que são pagas ao trabalhador serão pagas com base no salário, algumas parcelas podem ser pagas, por exemplo, com base na remuneração, que é a maior parte delas, inclusive. Mas, para poder falar de forma mais didática para você, eu vou começar falando da gorjeta. O que é gorjeta, Diego? Gorjeta é a importância recebida pelo empregado através de terceiros, de clientes, ou até mesmo repassado pelo empregador, né? Através das contas, quando a gente vai em bares e restaurantes, né? Tem aquele 10%. Então, a gorjeta é a importância que o empregado recebe, geralmente de terceiros, como uma forma de gratidão pelo serviço que foi prestado. A gorjeta, ela tem natureza salarial. E aí tem um detalhe muito importante que eu quero falar para você, que a banca cobra muito isso. Quando a gente fala que uma parcela tem natureza salarial, é exatamente isso daqui que eu estou querendo lhe dizer. Essa parcela, no caso aqui a gorjeta, ela vai ser somada ao salário para compor a remuneração. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se um cidadão recebe de salário R$ 1.500, mas recebe uma média de gorjeta de R$ 500, significa que a remuneração desse trabalhador vai ser de R$ 2.000. Então, quando eu for pagar determinadas parcelas, como 13º, férias, etc., FGTS, tudo vai ter que ser com base na remuneração total, que é R$ 2.000, tá? É por isso que qualquer parcela que eu falar aqui, que tem natureza salarial, você tem que fazer esse raciocínio. Ela vai ser somada ao salário para compor a remuneração, tá? Em relação à gorjeta, ela tem natureza salarial, então ela é somada ao salário para compor a remuneração, mas a gorjeta, ela não, atenção que eu vou falar aqui agora, a gorjeta, ela não serve de base de cálculo para 4 parcelas, e o que eu vou falar agora está na súmula 354 do TST. A gorjeta, ela tem natureza salarial, mas não serve de base de cálculo para essas 4 parcelas aqui, que é o famoso ARA, né? ARA de hora extra, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno. Significa dizer o que, Diego, isso? Que quando eu for pagar hora extra, aviso prévio, repouso semanal remunerado e o adicional noturno, eu não vou considerar o valor das gorjetas. Nesse exemplo nosso aqui, hora extra do cara é paga com base em 1.500, não com base em 2.000. Aviso prévio, o descanso semanal remunerado e o adicional noturno também, né? Todos serão com base nesse exemplo nosso, só no salário, que o valor aqui que eu falei do exemplo é de R$ 1.500, tá certo? Atenção que isso é importante, tá? Outra coisa muito bacana que eu quero falar com você, que pode cair na sua prova, é salário-utilidade. Diego, o que é salário-utilidade? Salário-utilidade são os benefícios que o empregado recebe do seu empregador. Para isso, você tem que dar uma olhadinha lá no artigo 458 da CLT. No caput do artigo 458 da CLT, diz lá que compreende-se no salário, além do valor em dinheiro, ele fala alimentação, habitação ou vestuário. E aí ele começa falando, abra aí a sua CLT agora, no 458, ele fala 3 parcelas, alimentação, habitação, vestuário. Só que em seguida o próprio dispositivo legal complementa e diz, ou outras parcelas que o empregado receba do seu empregador por força do contrato ou do costume com habitualidade. O que é que Diego quer dizer com isso? Que em regra, todo benefício que o empregado recebe do seu empregador iria incorporar ao seu salário.
que é que Diego quer dizer? Que todos os benefícios têm natureza salarial. Em regra, era para ser assim, tá? Teria que ter natureza salarial. Só que se você prestar atenção comigo, ao que diz o 458, é para tudo ter natureza salarial. Aí o salário do cara é R$2.000, mas de tanto de benefício que vai somar no salário dele, a remuneração dele vai ser R$8.000. Aí eu pergunto a você, qual é o empregador que vai se sentir estimulado a conceder essas parcelas ao empregado? Eu te digo que nenhum empregador vai se sentir estimulado para fornecer essas parcelas ao empregado. E aí a gente iria entrar numa série de dissensão, porque o empregador não vai querer fornecer nenhum benefício ao empregado, o empregado vai ficar sem receber benefício nenhum, o salário dele vai ficar pobre, empobrecido por conta disso. Aí o legislador pensou assim, realmente, a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa estimular o empregador a conceder esses benefícios ao empregado. Então a gente precisa vetar algumas parcelas de ter natureza salarial. A gente precisa dizer assim, empregador, fique tranquilo, pode fornecer essas parcelas ao empregado, porque elas não terão natureza salarial. Foi exatamente isso que o legislador fez. A gente vetou algumas parcelas de terem natureza salarial. Então, nós temos aí o vetamos. Valeu? E o que é isso, Diego? É o nosso macete, que está lá no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT. Essas parcelas, que eu vou falar aqui agora, podem ser fornecidas ao empregado pelo seu empregador, ainda que com a habitualidade, que elas não terão natureza salarial, tá? Quais são elas? V de vestuário, tá? E de educação, T de transporte, AMO de assistência médica e odontológica, S de seguro de vida e previdência privada, e o valeu do Vale Cultura. Então, o que é que Diego quer dizer? O empregador pode fornecer qualquer dessas parcelas aí que elas não têm natureza salarial. Diego, e quando não tem natureza salarial, eu digo que tem que tipo de natureza? Natureza indenizatória. Então, essas parcelas todas aí têm natureza indenizatória, não somam ao salário. Por exemplo, se o empregador paga as mensalidades da faculdade do seu empregado, aí o empregado quiser a integração desse valor na sua remuneração, não tem direito, porque tem natureza indenizatória, ok? Bom, e aí eu quero comentar rapidamente aqui sobre algumas dessas parcelas que estão aqui. A primeira delas é em relação ao vestuário. E em relação ao vestuário são poucas coisas, rapidinho, que eu quero que você entenda aqui. Primeiro, o empregador ele tem o direito de escolher o padrão da vestimenta que vai ser utilizado no local de trabalho, de modo que ele pode, inclusive, forçar o empregado, se assim a gente pode dizer, a utilizar em seu fardamento a logomarca da empresa e de outras empresas parceiras. Isso não viola direito de imagem do empregado, tá? O empregador pode colocar a logomarca não só da empresa dele, mas de todas as empresas parceiras também, tá certo? E isso não viola direito de imagem do empregado. Diego, mas em relação à higienização, a quem cabe a responsabilidade pela higienização do fardamento? Cabe ao empregado ou ao empregador? Atenção a esse ponto importante, porque se for necessário só procedimento simples de lavagem, a responsabilidade é do empregado. Mas, se for necessário algum procedimento especial de lavagem, a responsabilidade passa a ser do empregador, ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom, outra coisa interessante que eu queria falar com você aqui agora, em relação a essas parcelas, o que eu vou falar aqui é em relação ao transporte. Em relação ao transporte, é muito importante você saber o seguinte, que o empregador ele tem a obrigação de antecipar despesas do Vale Transporte do seu empregado, então paga antecipadamente, mas só se o empregado for utilizar no percurso casa-trabalho, trabalho-casa e em transporte público, percurso casa-trabalho, trabalho-casa e em transporte público, ok? Outra coisa interessante
que você precisa entender é que o empregador ele pode descontar até 6% do salário do empregado se fornecer a ele o vale transporte. Diego, o empregado entrou na justiça dizendo que não recebia o vale transporte e o empregador disse que ele não recebia o vale transporte porque ele optou por utilizar o transporte particular. Quem está certo? Bom, quem está certo é o empregador, porque se ele usa transporte particular, ele não vai ter direito a receber o vale transporte. Se ele utiliza ali para o transporte da percurso casa-trabalho, o transporte particular, ele não vai ter direito a receber o vale transporte. Diego, mas de quem é o ônus da prova aí? O ônus da prova, nesse caso, é do empregador, conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, tá certo? O ônus da prova aí seria do empregador, ok? Beleza? Tá tranquilo até aí? Tudo certo? Bom, outra parcela que eu queria falar com você aqui agora é em relação à assistência médica. E eu quero bater com você na súmula 440 do TST. Olha só, se o empregado estiver afastado em caso de acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez, são duas hipóteses em que há suspensão do contrato de trabalho. Acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez é suspensão do contrato de trabalho. Se é suspensão do contrato de trabalho, o empregado deixa de prestar serviço e o empregador passa a deixar também de cumprir com suas obrigações contratuais. De modo que, nessas duas hipóteses, o empregador não precisaria, em regra, por exemplo, fornecer ou continuar, fornecendo o plano de saúde do empregado. Ah, é, Diego? É, porque é a suspensão do contrato de trabalho. Se é a suspensão do contrato de trabalho, eu não preciso fornecer plano de saúde ao empregado que eu estava fornecendo. Mas, você concorda comigo que essas duas hipóteses, acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez, são as hipóteses que o empregado mais precisa, talvez, do seu plano de saúde? Então, o TST entendeu na súmula 440 que, embora sejam hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, é obrigação do empregador continuar fornecendo o plano de saúde ao empregado, ok? E para fechar essa parte aqui, veja que se, por exemplo, o empregador fornecer ao empregado uma prótese, órtese, um tratamento médico, cirúrgico, reembolsar despesas, tudo isso aí que for relacionado à saúde do empregado, nada disso tem natureza salarial. Nada disso tem natureza salarial, ok? Bom, Diego, e se, por exemplo, o empregado receber do empregador ou utilizar no serviço um veículo da empresa, esse veículo tem natureza salarial? Bom, vamos lá na súmula 367 do TST. Abre aí para a gente dar uma olhadinha. Porque a súmula 367 do TST fala que caso o empregado utilize aí a habitação, energia elétrica e o veículo como indispensável para a prestação de serviço, não tem natureza salarial. Eu disse habitação, energia elétrica e veículo não tem natureza salarial se for indispensável para o serviço. E no caso do veículo tem um ponto importante. No caso do veículo, ainda que o empregado utilize para atividades particulares. Pegou o carro da empresa durante a semana, no fim de semana, tira a escadinha de cima do Uno, tira a plotagem da empresa e usa para viajar com a família. Tem natureza salarial? Não tem, ainda que ele utilize para fins particulares, tá? Ah, tem um detalhe importante aqui, ó. É vedado o pagamento em bebidas alcoólicas, cigarros e drogas nocivas, justamente em razão dessa nocividade à saúde do trabalhador, tá certo? Para fechar essa parte de uma vez por todas e coroar o que eu estou falando aqui, quero falar com você do sobressalário. Anote, porque isso é muito importante. Diego, o que é o sobressalário? O sobressalário são parcelas que, por sua natureza, representam um complemento do salário básico. E aí tem um detalhe importante para a sua prova. Existem parcelas que têm natureza salarial e são sobressalário, e parcelas que não têm natureza salarial e são sobressalário. Diego do céu, agora a coisa vai complicar de vez, eu não vou conseguir pegar. Calma, eu estou aqui para te ajudar. Tenha calma. Vamos comigo? Preste atenção aqui. Existem parcelas que são sobressalário e têm natureza salarial, e outras que são sobressalário e não têm natureza salarial, tá? Duas parcelas têm natureza salarial e uma carrada de parcelas não tem natureza salarial. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai gravar as que têm natureza salarial, porque essa parte, infelizmente, é decoreba, e você vai supor que as outras não têm natureza salarial por conta da exclusão, certo? Então, quais são as parcelas que são sobre salário e têm natureza salarial? As comissões e as gratificações. Comissões e gratificações
tem natureza salarial. As outras todas não têm. Mas você quer saber quais são as outras todas? É bom para você anotar, não é? Então anote aí, ó, quais são as parcelas que não têm natureza salarial e que são sobre salário. Ajuda de custo, diárias para viagem, abonos, prêmios e auxílio alimentação que não é pago em dinheiro. Eu vou repetir. Ajuda de custo, diárias para viagem, abonos, prêmios e o auxílio alimentação que não é pago em dinheiro. Essas parcelas, essas 5 aqui, o empregador pode fornecer com habitualidade, com tranquilidade, que elas não têm natureza salarial, portanto não incorpora a remuneração do trabalhador, como a gente havia falado no início aqui da nossa aula, tá certo? Preste atenção que isso é um ponto muito importante. Para fechar essa parte, quero falar com você sobre desconto salarial. Dá para falar rapidinho sobre esse assunto? Vamos lá. Artigo 462 da CLT. É vedado ao empregador efetuar desconto no salário do empregado, salvo em se tratando de 3 hipóteses: adiantamento salarial, dispositivo de lei e norma coletiva. Não posso descontar nada do salário do meu empregado, salvo adiantamento salarial, que é o famoso vale, né? Cara, sobrou mês, faltou dinheiro, pede um pedaço do mês que vem. Dispositivo de lei, tem previsão na lei, eu falei aqui, por exemplo, do Vale Transporte, que você pode descontar até 6% do salário do empregado, pode descontar 20% se fornecer alimentação, 25% se fornecer habitação, né? E norma coletiva, se tiver previsto em alguma norma coletiva, acordo, convenção, que possa descontar em algum sentido o salário do empregado, aí pode também, tá certo? E aí tem um detalhe importante aqui que eu quero falar com você, para a gente coroar. Primeiro eu queria falar da súmula 342 do TST. A súmula 342 do TST fala que caso haja uma autorização prévia e por escrito do empregado, olha aí o que eu estou falando, autorização prévia e por escrito do empregado, livre de vício de consentimento, ou seja, uma autorização espontânea dada pelo empregado ao seu empregador, o empregador pode efetuar desconto no salário do empregado, mas não é para qualquer coisa não. É para incluir o empregado e os seus dependentes em plano de saúde, assistência médica, odontológica, seguro de vida, previdência privada, entidades cooperativas, entidades recreativas, entidades de lazer. Tudo isso como está lá na súmula 342 do TST, mas tem que ter autorização prévia por escrito, livre de vício de consentimento. Diego, o empregado, ao ser contratado, ele foi coagido a assinar uma autorização de desconto. E aí depois que ele foi dispensado, ele entrou na justiça dizendo que foi coagido. E aí, Diego, a gente presume que ele foi coagido só porque ele é hipossuficiente ou ele precisa provar? O empregado precisa comprovar essa coação. Então, o ônus da prova, inclusive, é do empregado. A gente não presume que ele foi coagido. A coação não pode ser presumida, ela tem que ser comprovada. Ok? Beleza? Diego, e se o empregado causar dano ao seu empregador? Bom, se o empregado causar dano, lembre-se de 2 coisas importantes. O dano pode ser causado de forma dolosa ou de forma culposa. Se o dano foi causado de forma dolosa, o empregador já pode efetuar o desconto no salário do empregado, não precisa nem de nenhum ajuste prévio, de autorização, de nada. Se foi um dano doloso, pode efetuar o desconto. Agora, se o dano foi causado de forma culposa, aí precisa da comprovação da culpa do empregado e um ajuste prévio, tá? Se foi doloso, pode descontar, já está autorizado, inclusive pela lei. Agora, se não foi doloso, se foi culposo o dano causado pelo empregado, aí obviamente que o desconto só pode ser feito se tiver um ajuste prévio e comprovação da culpa do empregado, tá certo? Então, essas são as lições que eu queria trazer para você aqui hoje em relação ao tema remuneração e salário. Tá? Segue com a gente, vamos nesse projeto maravilhoso aqui da OAB em 30 dias, que é um projeto fantástico feito para a sua aprovação. Vem comigo, porque você sabe que aqui todo dia é dia de trabalho. Valeu!